Arthur da Silva Bernardes nasceu em 8 de agosto de 1875 em Viçosa, em Minas Gerais, sendo um dos personagens centrais da política brasileira no início do século XX. Advogado, jornalista e político, Bernardes construiu sua carreira a partir dos mandatos como deputado e depois no Cenário Estadual Mineiro, até se afirmar como líder do Partido Republicano Mineiro, PRM. Sua trajetória culminou na presidência da República, que exerceu de 15 de novembro de 1922 a 15 de novembro de 1926, em um período de forte instabilidade política e social na Primeira República Brasileira. A eleição de 1922 ocorreu em meio a um quadro de crise do sistema oligárquico conhecido como política do café com leite, que dominava a política brasileira desde a década de 1890, alternando o poder entre São Paulo e Minas Gerais. Bernardes foi o candidato situacionista nessa disputa, representando os grupos políticos de Minas e de São Paulo. Sua campanha foi marcada por intensa polarização e pela divulgação de cartas falsas atribuídas a ele com ofensas ao exército, o que inflamou setores militares descontentes e acelerou tensões civis e militares no país. Oficialmente, Bernardes venceu a eleição de 1922 com ampla vantagem, mas sua vitória foi contestada por oligarquias dissidentes e por militares que viam na eleição uma fraude do sistema coronelista. O episódio da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em julho de 1922, foi uma tentativa de golpe para impedir sua posse, protagonizada por tenentes e capitães do exército que rejeitavam a autoridade civil e defendiam a moralização política, movimento que mais tarde se tornaria parte do tenentismo. Ao assumir a presidência em novembro de 1922, Bernardes enfrentou um país dividido e um ambiente político tenso. O estado de sítio, já iniciado por seu antecessor Epitácio Pessoa devido às revoltas militares, permaneceu durante grande parte de seu governo. Essa medida permitiu ao executivo ampliar o controle sobre a oposição e sobre movimentos sociais, restringindo liberdades civis e políticas. A administração de Bernardes foi particularmente impopular nas áreas urbanas, especialmente no Rio de Janeiro, pela combinação de inflação elevada e medidas de austeridade econômica aplicadas para tentar estabilizar o país no pós-guerra. Politicamente, Bernardes adotou uma postura fortemente centralizadora. Ele interveio diretamente em governos estaduais que se opunham à sua administração, derrubando lideranças em estados como Rio de Janeiro e Bahia, e mediou conflitos, como a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul, negociando a paz para conter rebeliões regionais. Sua recusa em conceder anistia aos revoltosos tenentistas e o uso sistemático da polícia política e da censura à imprensa consolidaram sua imagem de governante autoritário. O governo Bernardes também enfrentou episódios de violência que marcaram profundamente a República Velha. Entre 1924 e 1926, movimentos insurgentes tenentistas ganharam força em outras regiões, como em São Paulo, onde ocorreram confrontos armados e bombardeios urbanos. Em resposta, o governo manteve a política do estado de sítio e reprimiu duramente opositores civis e militares. Além de sua atuação repressiva, a administração de Bernardes aprovou algumas iniciativas que podem ser destacadas. Buscou combater a inflação e estabilizar a moeda por meio de políticas econômicas rígidas, implementou algumas leis trabalhistas e envolveu-se em questões internacionais, como a retirada do Brasil da Liga das Nações após não obter um assento permanente no Conselho da organização. Também realizou a única reforma constitucional da República de 1891, com traços centralizadores, e aproximou o Estado da Igreja Católica em algumas questões de política pública. Após deixar a presidência em 1926, Arthur Bernardes continuou atuando na vida política como senador pelo estado de Minas Gerais e participou ativamente dos eventos que moldaram o Brasil nas décadas seguintes. Ele apoiou inicialmente a Revolução de 1930, que pôs fim à Primeira República, mas mais tarde se voltou contra Getúlio Vargas e participou da Revolução Constitucionalista de 1932. Nas décadas seguintes, ele continuou engajado em debates nacionais, inclusive participando da Constituinte de 1946 e de campanhas em favor da indústria petrolífera nacional. Arthur Bernardes morreu em 23 de março de 1955, no Rio de Janeiro, aos 79 anos, deixando um legado complexo e controverso, visto por alguns como um estadista firme e por outros como um símbolo do autoritarismo oligárquico da Primeira República. Seu governo permanece como um dos mais turbulentos da história republicana, em grande parte por seu papel na consolidação do estado de sítio e na resposta às primeiras grandes rebeliões militarizadas do século XX no Brasil.